Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Mulheres no Mundo de AZ. Hoje a gente está com uma carioca maravilhosa, arretada, que vai fazer uma parceria com a Isa, que é a nossa pernambucana da Talentos Internacional, que vai ser maravilhoso esse podcast. Você não pode perder. Acompanha do início ao fim. Mas antes da gente começar com a Ana, que ela vai compartilhar a história dela, as aventuras em Toronto, a gente vai pedir, como sempre, aquele, ó, like, dá um like pra gente, compartilha nosso conteúdo. Isso mesmo, gente. E se inscreva no canal. Isso pra gente é importante porque o YouTube começa a entender que o nosso conteúdo é sério, é relevante, é importante, é bacana e é vida real que a gente está trazendo aqui para vocês, compartilhando histórias lindas como da Ana. Ana Walter. Olha, já quase em inglês, né? Olha, A chique. Ana é uma carioca que foi parar no Canadá. É possível, porque carioca gosta de uma praia, de clima quente, mas ela está aí desde 2021 encarando o frio canadense. Foi para o Canadá de peito aberto, com a mente aberta, que é o mais importante, ela e o maridão. Ela foi fazer um college e ela vai contar tudo para gente. Mas antes, claro, sempre aquele seja bem-vinda mais uma vez para a Isa, que é a minha dupla de sempre, que aperta minha mão, segura minha mão nesse projeto. E o projeto é dela, que ela é da Talentos Internacional. Tudo bem, Isa? Tudo excelente. Mas agora que eu estou mais uma vez entre amigas, a gente fez pontes para uma vida toda. Essas duas amigas eu levo assim, o link bateu o olho, a gente não vai se perder nunca na vida. E as duas têm um lugar especial na minha vida e na minha história aqui de Canadá. A Ai, que Ana, então, a gente delícia! atravessou neve, a gente contou histórias, dividimos, compartilhamos angústias, focos. E a Ana, para mim, é um exemplo de vitória, porque eu vejo o projeto dela, ela começou do rasinho, sozinha, chorando aqui, com saudade, com todas as emoções que se afloram com uma pessoa que vem com tudo lá. Inclusive, eu já abracei o pai e a mãe dela, já conheci, estiveram aqui usando os serviços da Talento na minha. Enfim, hoje a Ana se transformou mais do que a família, porque agora nós somos co-mães. Eu e a mãe dela, a gente disputa as atenções aí. Lógico que a mãe dela tem o lugar garantido, né? Mas eu tenho ali o meu percentualzinho. Diana, seja bem-vinda, minha linda. É um prazer, porque sua história de vencer obstáculos, você, para mim, é um case de sucesso. Você sabe disso, né? Nossa, Ana! Sim, Olha, olha. então vamos lá. Ana, carioca, advogada, foi para o Canadá fazer um college. Me conta o que que te motivou, o que que te impulsionou aí. Você já foi casada? Conta tudo pra gente. Sim, conta tudo sem segredos. Mas primeiro eu queria agradecer, muito obrigada pelo convite, tanto da NET quanto da Isa. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui nesse podcast. Estou muito feliz, obrigada pelo convite. A NET é uma pessoa também muito especial, mais uma amizade aqui que o Canadá trouxe para mim, graças através da Isa. A Isa já resumiu um pouquinho, né, de tudo, né? A Isa não somos somente amigas, somos família, né? A Isa, eu sempre brinco, é minha mãe do coração, tem um espaço aqui sim, no coração minha mãe tem que disputar, tem que dividir, entendeu? Porque, exatamente, então, e a Isa sempre esteve aqui comigo desde o início, a minha jornada aqui no Canadá, a Isa presente na minha vida, e depois, quando meu marido chegou aqui também abraçou o meu marido como um filho também. Então, é uma pessoa assim que não somente me abraçou, abraçou também a minha família, meu marido, meus pais. Então, Isa, você forever. Então conta pra Então, gente. Vem pra cá e conta logo como é que foi essa chegada aí, o que que te motivou. Tô lá no Brasil, no Rio de Janeiro, curtindo minha praia, mate com limão, biscoito Globo, e aí de repente vou fazer um college em Toronto. isso. Eu sou uma carioca diferente, né? É, praia, muito pé na areia, caipirinha, eu gosto da caipirinha, pé na areia, mais ou menos. Então já sou uma carioca diferente, diferenciada. Praia não me enche muito os olhos. Então sempre vi o Canadá com outros olhos, não enxergava o Canadá como um país completamente só de gelo, né?
Então, como começou essa minha história com o Canadá? Eu sou advogada no Brasil, ainda estou atuando como advogada no Brasil, e Toronto, Canadá, começou porque eu tinha terminado o curso de Direito e vim de férias a Toronto em 2019, né? Então, tinha vindo aqui de férias para conhecer, até então nunca tinha vindo no Canadá. Então, vim em 2019 de férias, adorei. Eu ainda peguei num pedaço do verão, início do outono. Então, assim, a cidade bombando, adorei, me apaixonei pela cidade. E quando eu voltei para o Brasil, eu me decidi, porque até então eu estava na dúvida se eu fazia uma especialização, ou talvez em Portugal, né? Ou talvez nos Estados Unidos ou no Canadá. Eu tinha esses três países em mente. E como eu tinha vindo para cá e eu gostei, eu falei, bom, decidi, vai ser Canadá, Toronto mesmo, né? E aí veio a pandemia, né? Início de 2020, mas o sonho ficou ali, né? Nisso eu fiquei do Brasil agindo essa questão de visto e tudo mais, então o sonho não morreu. Por mais com toda aquela loucura da pandemia, continuei ainda no Brasil nesse tempo trabalhando ainda como advogada e já mais ali para 2019, 2020 eu estava atuando bastante na área de família, estava fazendo bastante casos de família. E aí decidi vir para o Canadá para estudar. Mas aí ficou aquela questão do qual curso, né? Porque você ser advogada aqui no Canadá tem todo um processo, né? Não é tão fácil assim. Você tem que estudar novamente, tem a prova do exame da ordem daqui do Canadá, né? Então não é um processo fácil de você ser advogada aqui no Canadá. E eu não era a minha intenção, não era o meu objetivo ser advogada no Canadá. Eu já era advogada no Brasil, já estava satisfeita com essa formação, não era a minha intenção advogar aqui no Canadá. E aí começou aquela busca de qual curso fazer, qual seria a escolha do curso. E aí, depois de muita pesquisa, optei pelo curso de Social Service Worker, que seria mais ou menos como se fosse assistente social no Brasil. E aí, o que muitas pessoas não sabem é que tem muita coisa a ver o direito com o assistente social, né? Tanto que quando eu trabalhava como advogada de família, eu já precisei lidar também com assistente social, né? Principalmente nessa questão quando você está lidando ali com guarda da criança e tudo mais, esses casos de famílias que são bem delicados, né? Então era uma coisa assim que fazia parte até da minha prática profissional lidar com assistente social, né? E aí eu pensei, bom, por que não, né? Porque como eu vim estudar, eu também tinha a intenção de ter uma experiência de trabalho, né? Então eu procurei pesquisar e me atentei bastante a essa questão do que o mercado de trabalho do Canadá precisava. Então, eu identifiquei que o curso de Social Service Worker era uma necessidade do Canadá, né? Principalmente nesse pós-pandemia, né? Foi uma necessidade muito grande. E é um curso também muito amplo, né? Assim como o direito, você pode atuar em diversas áreas, né? Você pode trabalhar com criança, com idosos, né? No ambiente de hospital. Então, era um curso assim que depois, para você partir para o mercado de trabalho, você tinha bastantes opções. Interessante isso, né, Isa? A importância de você fazer aquela Demais. pesquisa, entender como é que Fazer sempre funciona o aquilo que eu país, não é, falo, o Isa? planejamento para você se sentir feliz. Mas me conta aí, Ana, eu sei que você é uma moça que tem uma criação boa, assim, uma base muito boa. Seu pai é professor, sua mãe é oficial da aeronáutica. Então, assim, você já tem as coisas, mas você é o que eu chamo privilegiada, porque a gente tem as camadas, mas você é uma pessoa que nasceu com privilégio. E você já veio falando inglês, o que te facilitou essa entrada em muitos caminhos. Eu sei que você acabou de fazer também um teste de certificação, tirou 10. Então, assim, você é uma pessoa bem qualificada. Mas hoje, qual o recado assim que você dá mesmo para as pessoas? Porque você fez um caminho diferente, porque o inglês te ajudou muito. Além, lógico, dos privilégios que os seus pais trouxeram no pacote genético de tudo, de inteligência, de Isso é uma tudo. verdade. Mas conte para a gente, qual o conselho que você dá para quem está no Brasil mesmo, né? A Anete ia dizer isso, mas a Ana, ela é um case de sucesso porque ela veio para cá, ela conseguiu. Mas conte você, senão eu vou contar a sua história, que eu sou tua fãzona. Mas antes de Com você dar a certeza. dica, Ana, eu queria saber, porque assim, as pessoas que estão acompanhando entenderam que você foi aí para fazer um college. O college é tipo uma faculdade. Me explica como é que funciona o college.
Qual é a Sim, diferença que tem para o ensino de nível superior no Brasil, com relação ao Brasil? sim, sim. É verdade. Eu também, eu confesso que é mesmo. Eu vim de uma posição assim de privilégio, né? Porque entrando nesse assunto que a Isa comentou, realmente ter o inglês aqui é fundamental, né? Não somente para você estudar, fazer um college, como também para o mercado de trabalho, né? Então, você realmente é muito importante você ter o inglês. Era uma opção também, né? Você vir fazer o Pathway, que é você fazer o curso de inglês antes, né? Você fazer um preparo, você ter ali alguns meses de intensivo no inglês antes de você iniciar o college, né? Como eu obtive a nota de inglês necessária para ingressar no college, eu não precisei fazer esse pathway, né? O curso de inglês. Mas existe essa possibilidade, é muito, eu super recomendo, porque vai te ajudar muito lá na frente, né? Foi como eu falei. E aí, como a Isa destacou, o planejamento é fundamental, né? Fundamental. Você tem que planejar o antes, o durante e o depois, né? Então, você tem que planejar, ver aí o seu nível de inglês. Se for necessário, você fazer um intensivo, um curso de inglês, para você já entrar no college preparado. A escolha do curso é muito importante, né? E no depois, se você tem intenção de ter uma experiência de trabalho aqui no Canadá, você pensar no mercado de trabalho pós, né, ali a sua formação, né? Então é muito importante isso. E agora, respondendo a pergunta da NET, as pessoas têm essa dúvida mesmo, como é o college, né? Como funciona o college? Eu, né, conforme eu mencionei, eu estudei 5 anos, né, o curso de Direito no Brasil, um curso bem longo, e aí depois você tem o exame da ordem, e vim para o Canadá para fazer o college. Como funciona, né? É assim, eu passei por um período de adaptação nos primeiros, digamos, primeiro semestre, né, do college. O meu curso foi um curso de 2 anos, né? Então, como funciona? São 4 semestres, né? O ano letivo aqui no Canadá funciona diferente do Brasil, né? Então, eu comecei a estudar em setembro. Então, é um intake que começa em setembro e você tem aula geralmente até dezembro, até final de Novembro. dezembro. E aí depois começa um outro intake que seria de janeiro, ali logo depois do ano novo, né? Ali por volta de 5, 6 de janeiro, até abril, final de abril, iniciozinho de maio. Então, são períodos diferentes, né? Que funciona aqui no Canadá. O meu curso foi de 2 anos, então eu tive 4 semestres, né? E assim, o que é de diferente do Brasil eu diria que bastante trabalho em grupo. Aqui eles exploram muito essa questão do trabalho em grupo, né? Então você tem que ter assim um bom relacionamento, digamos assim, você tem que ter que eles chamam aqui de interpersonal skills, né? Você tem que ter aí bom relacionamento para poder lidar com diferentes pessoas. E como eu tô aqui em Toronto, eu tô dizendo de diferentes culturas, né? Então aqui é uma É, diversidade muito grande de culturas, de línguas, de costumes. Então você tem que aí explorar bem essa sua habilidade de lidar bem com diferentes opiniões, diferentes costumes. Tem também bastante essa questão das aulas, né? Como eu ainda tive aula ali no finalzinho de 2021, ainda essa questão um pouquinho da pandemia, né? Ainda peguei um pouco esse período complicado, não só no mundo, mas aqui Você no chegou a Canadá fazer uma parte também. do curso aula remota ou já começou no presencial? Eu tinha uma, 2 aulas no máximo remota, mas a maioria era presencial, porque como o curso de social work é fundamental, você ter essa interação, eu tinha aulas de counseling skills, né, que era ali você praticamente atuar como se fosse uma terapeuta mesmo, né? Então eu tinha aula presencial, a maioria era presencial, por isso a necessidade de eu vir para o Canadá. Rapidamente, né? Então, assim, a maioria era aula presencial. Então, os trabalhos em grupos era toda semana, trabalhos em grupos, muita pesquisa, muita leitura. O curso que eu optei, justamente, né, por ter feito direito, foi uma coisa que para mim foi maravilhoso. Tinha muita leitura, muita. Complementou, né? Porque você já vinha com esse arcabouço assim de informação jurídica, né? Sim, E já. sim. complementou Sim, agora. somente somou a experiência que eu já tinha. Então, eu diria assim que no início não é fácil você se adaptar
a esse estilo diferente de ensino, né? E as aulas também, os professores têm o pensamento de que faça você mesmo, né? Eles chamam de do it yourself, Uhum. né? Então você tem que ser bastante assim capaz de estudar você sozinho, né? Você ter o hábito da leitura, de você sentar mesmo e estudar e ter aquele momento de horas dedicadas ao curso mesmo. Então é um pouquinho assim um estilo diferente do Brasil. Então, no início tem esse período de adaptação, O que você achou mas no mais difícil? geral foi bem positivo. O que você achou mais difícil, assim? Um desafio, assim, que você pudesse destacar? O mais difícil para mim, o desafio durante o curso, era a quantidade de trabalhos, de assignments. Hum. Era muito grande, era muito grande. No Brasil, durante a minha formação de direito, a gente está acostumado a ter aquele período de provas, né? Então a gente tem ali aquela uma semana de período de provas, e aí você se prepara para aquela semana de provas, né? Tanto na faculdade quanto na escola, a formação que eu tive foi assim. E aqui no Canadá, durante o college, não. Eram todos os dias, como eu tinha uma certa quantidade de 6, 7 matérias por semestre, todos os dias eu tinha assignments e trabalhos a ser realizados de todas as matérias, né? Interessante. Então requer um planejamento muito grande, né? Claro, também É, você conseguia, porque muitas pessoas. era uma loucura, né? Era assim, você tem que ter um planejamento muito bem organizado com relação às matérias, às disciplinas, porque tem um prazo. Se você perder esse prazo, é zero, né? Não tem nem conversa, É. é zero. Você fez aquele estágio, o teu curso exige um estágio no final para conclusão. Como é que foi essa transição para o mercado de trabalho? Com certeza. O curso que eu escolhi, ele exigia uma carga horária por semestre, era uma carga horária de 200 horas de trabalho voluntário, né? Eles chamam de placement, mas é como se fosse um estágio, né? No Brasil. Funciona da mesma forma. Então, eu tinha ali por semestre, durante 3 semestres, né? Eram 4 semestres no total, mas durante 3 semestres, eu tive que completar 200 horas de trabalho voluntário em cada semestre, né? Então, assim, esse período do estágio é fundamental para você ter um gostinho de como funciona, né? Você trabalhar ali de fato na área que você escolheu e também para fazer networking, né? Isso, e aí Para que é importante na você transição, né? é muito importante. Então, esse período assim é fundamental. É importante você se destacar, né? Você ali chamar a atenção do seu empregador para quando você se formar, você já tem um emprego garantido, digamos assim, né? Sim, que é Então, importante, né? assim, foi uma experiência muito boa. Eu tive experiência com crianças, trabalhei dando palestras, né, para crianças, indo em diferentes escolas, em crianças e adolescentes, e tive experiência para trabalhar com idoso, que é a minha paixão. Olha, ela é a única, eu tenho aqui o cartãozinho dela. Toda orgulhosa, tá sempre aqui na minha bandeirinha o cartãozinho dela, Isso. porque ela adora, ela desde que eu a conheci, e ela foi assim, de uma ternura sempre comigo, mais até hoje. Mas ela, Laís, eu adoro, adoro. Para mim, o meu sonho. E tem uma história, porque ela foi, tomou conta da avó dela, que tinha uma história. Então, assim, ela é apaixonada, é diferente, porque os jovens realmente hoje só querem saber do. Tem outro perfil. E Uhum. eu acho que ela é encantadora de idosos, eu sempre digo aqui, E a Ana foi feliz na escolha dela, idosos. porque realmente Foi. eu sempre leio que o Canadá tem uma carência, existe uma alta demanda para esse profissional. Por isso mesmo, eles têm que É, ter um processo de migração específico para caregivers, né? Que é para cuidador em Exatamente. geral, né? Não só de idosos, em mas geral. de cuidador de pessoas, né? E, Ana, agora, hoje já estabilizada, tem a sua rotina, você, seu esposo, já aí no Canadá já há alguns anos. Eu queria que você me falasse um pouco de como você enxerga Toronto hoje, né? Não só Canadá, mas eu falo Toronto em específico porque é a maior cidade do país, é onde todo mundo procura, todo mundo busca, todo mundo quer estar em Toronto por conta da quantidade de oportunidade mesmo que tem de trabalho e de tudo mais. Mas a gente tem acompanhado, né, notícias de que todo esse processo de acolhimento de estudante internacional está sendo alterado pelo governo canadense, né?
até mesmo num reajuste de pós-pandemia. Primeiro, eles abriram muito, né, preocupado com a carência da mão de obra, que a gente sabe que o Canadá é um país enorme, né, em termos territoriais, mas, ao mesmo tempo, agora eles enxergaram que abriu muito, entrou muito estudante, e aí começou a acarretar em outros problemas. Então, eles estão agora readequando a política para o ingresso, né, de estudante internacional. Aí eu queria que você me desse assim, você que está aí dentro, né, que está vivenciando, está valendo ainda a pena você, por exemplo, aplicar para um processo de estudo, porque a gente sabe, como a Isa falou, né, o background, inclusive até da família, é importante, porque é É, caro, é um investimento, é um investimento. E, Uhum. infelizmente, nem todos podem fazer, né? Então, eu queria entender se ainda hoje ainda vale a pena. Sim, queria agradecer a Isa, minha fã número um. Muito obrigada por me promover. Mas respondendo a sua pergunta, é uma pergunta muito interessante, que realmente houve aí nos últimos tempos, principalmente nesse ano, algumas mudanças, né, com relação aos estudantes internacionais, né, que afetaram bastante pessoas que estão bastante. planejando vir para cá, né? Mas em termos assim, que eu posso dizer já morando aqui no Canadá já vai fazer 3 anos, né? Então, um tempo assim considerável morando aqui em Toronto. A procura das pessoas por Toronto é uma coisa, assim, quem tá aqui, quem já veio aqui entende. Toronto, eu digo que é São Paulo do Brasil, né? É aqui que tudo É, acontece. É cheio de oportunidades, é uma loucura, né? É onde meio que tudo acontece é aqui. Muita gente até acha que a capital do Canadá é Toronto, né? Mas não é. é. Hoje em dia, já morando aqui em Toronto há 3 anos, eu consigo perceber que mudou sim. E mudou, eu digo, desde quando eu vim em 2019 de férias. Toronto é outra cidade, né? Eu pude perceber bem essa diferença. Mas assim, foi como eu falei desde o início, planejamento é fundamental. Então, assim, eu ainda diria que sim, vale muito a pena ainda vir para o Canadá, vir para o Toronto. Vale muito a pena você ter uma experiência aqui de estudo, mas claro, requer muito planejamento e é um investimento altíssimo, né? Como somos estudantes internacionais, a gente paga um valor bem mais alto do que um canadense, né? Do que um estudante doméstico. É quase 3, 4 vezes maior, né? O valor que a gente paga para o college. Então, é muito planejamento, muito investimento, mas eu diria que sim, vale muito a pena, porque Toronto tem muitas oportunidades, né? Então, em diversas áreas. E como eu falei, se você estudar e planejar corretamente em qual área você vai focar, né? Em qual área o Canadá tem maior necessidade, você vai obter muito sucesso, né? Em termos assim, a gente escuta bastante na notícia e a gente vive isso, né? Em termos de housing, né? Os preços dos aluguéis. Isso é uma questão que realmente Toronto é uma das cidades com aluguéis mais caros no Canadá, né? No, é. Então você E no requer mundo, também, e no mundo, exatamente. Então requer é. bastante planejamento de onde você vai morar, né? Onde você vai ficar em termos do college também, custo de vida, né? Eu diria assim que uma pessoa vindo, porque o planejamento é diferente, uma pessoa vindo solteira, mas vindo em casal, né? Você tem que pensar também no custo de vida, questão do aluguel, de alimentação, transporte. Em termos de transporte, Toronto, você não precisa de carro, né? Essa é a Não. verdade. Você se desloca para qualquer lugar de Toronto sem maiores dificuldades, de metrô, de ônibus. Então, assim, transporte público maravilhoso e você não tem assim, essa necessidade de ter um carro. Mas assim, requer bastante planejamento, mas eu diria que sim, super vale a pena você ainda vir para Toronto, pensando aí bem planejado de qual curso vai fazer, com inglês, né? Sempre se atentando a essa parte do inglês e também no pós, né? Na pós-formação, no mercado de trabalho. Eu, principalmente falando assim, sou do Rio de Janeiro, amo o Rio de Janeiro, mas a gente tem algumas questões, né, da questão da violência, de segurança, né? Então, por mais que algumas vezes no noticiário aconteça alguma coisa que
crime acontece em qualquer lugar do mundo, né? Vai existir, mas em termos assim de segurança, comparando com o Rio de Janeiro, que é onde eu cresci e sempre morei, aqui me sinto bastante segura. Não sinto nenhum, não vejo nenhum problema. Ai, que delícia falar com a Ana, né? Porque, como a Isa falou, é case de sucesso mesmo, né? E olha como é Case importante de o sucesso, hein? planejamento. Impressionante, assim, como você foi feliz no seu planejamento, parabéns, né? Que a tua jornada aí no Canadá seja de muitos anos, com mais sucesso ainda, né, Isa? Muito obrigada. Ana, só para a gente fechar, conta aí uma história que você acha que foi engraçada, inusitada, diferente, que você vivenciou nesse período que você está em Toronto. Sim, sim. Eu tenho algumas histórias engraçadas. É engraçado que, apesar de sempre ter estudado inglês, né? Inclusive, uma curiosidade, no Brasil eu queria muito ser professora de português e inglês, né? Era uma coisa assim que eu queria muito desde pequena. Eu pensava, por vir de uma família de professores, né? Meu avô era professor de História e Geografia, meu pai é professor. Eu sempre quis ser professora de português e inglês, né? Cheguei depois que eu me formei no inglês no Brasil, a fazer uma extensão, uma formação para poder dar aula, mas acabei me apaixonando pelo direito e segui na área. Mas eu tenho algumas histórias engraçadas com o inglês, né? Porque aqui o Toronto é uma cidade que recebe pessoas do mundo inteiro, né? Então são pessoas que vão ter diferentes accents, né? Diferentes sotaques do inglês, né? E muitas das vezes você fica meio assim, o que que a pessoa falou, né? Será que é isso que eu entendi? Será que não é? Então eu passei uma história muito engraçada. Foi até com meu marido, que ele, aqui no Canadá, durante 6 meses você pode dirigir com a sua carteira de habilitação do Brasil, mas após esse período você tem que se Qualificar a submeter sua, hein? ao processo, isso, o seu processo para você conseguir dirigir aqui, né? Então tem todo um processo, você no consulado brasileiro para você conseguir transferir a sua carteira do Brasil para cá, né? E você faz uma prova teórica e uma prova prática, né? E aí, no caso, eu fui acompanhar o meu marido para ele fazer a prova teórica, né? Você vai lá num centro aqui, né? Como se fosse o Detran do Canadá, e você vai lá para fazer essa prova, né? Você paga, faz o registro e tudo mais, e você faz essa prova teórica no computador. E tem, ó, igual no Brasil, um número de questões que você deve acertar para poder passar. E aí foi muito engraçado, a gente foi no sábado, num dia que a gente estava de folga, né? A gente não estava trabalhando. E aí a gente foi tudo bonitinho, apresentou todos os documentos, somente ele que ia fazer a prova. Eu ia deixar para uma outra oportunidade. E aí a moça dando lá todas as instruções para ele e tudo mais, falando um monte de coisa, falando super rápido. E o Ricardo tinha chegado há pouco tempo aqui no Canadá, então para ele era tudo muito assim, né? Tudo muito novo, tudo muito rápido, né? E aí eu me lembro que ela deu várias instruções a ele, entregou um papel e falou: Olha, esse aqui é o papel, você vai fazer a sua prova no computador número 10 e você vai lá e você só tem uma chance para passar. Hoje é sábado, você só tem uma chance para passar. Pronto, vai lá. E ela falou assim muito rápido e eu fiquei assim. E eu entendi como era sábado. Realmente, você só tem uma oportunidade de fazer para passar. Se você No não sábado, é. passou, você tem que voltar lá durante a semana, que aí você pode fazer, repetir, Outra. só pagar uma taxa e fazer várias vezes. Mas era sábado, ele só tinha uma chance. E eu fiquei assim, gente, eu devo falar para ele ou não devo falar? Porque, né, eu falei assim, gente, vai ver, ele vai ficar mais nervoso, eu não vou falar nada. Aí ele foi fazer a prova. Foi fazer a prova, saiu, passou um tempo, saiu. E aí, passou? Que eu fiquei nervosa, né? Passou a ele, não sei. Aí eu, como você não sabe? Volta lá. Ele voltou, pegou o papel, tinha passado. Aí eu, nossa, que alívio. Eu falei pra ele, Ricardo, você entendeu o que a moça falou pra você, que você só tinha uma chance pra fazer a prova? Se você não tivesse passado, você ia ter que voltar outro dia? Ele, não, Ana, eu não entendi nada do que ela estava falando, eu só concordei, falei ok e fui embora. Não entendi nada do que ela falou. Muito bom. Então, Ana, essa agora que foi boa que você contou do seu esposo, que teve essa experiência aí inusitada, mas eu acho que todo mundo passa por isso, porque a comunicação é muito engraçado, né? Mesmo às vezes você sabendo inglês, tendo até uma fluência na língua, mas cada um tem o seu sotaque, cada povo, né? E aí você conversar inglês com o asiático é diferente do você conversar em inglês com o britânico, é diferente. Você conversar em inglês com o indiano também é diferente. Enfim, cada povo vem trazendo o Sim, seu sim. sotaque, né?
Conclusão, É. moral da história, às vezes é melhor mesmo você não entender o que a pessoa falou, entendeu? No caso dele, foi melhor não entender e vida que segue. Porque ele foi fazer a prova pelo menos relaxado. Foi fazer relação aquela pressão, né? E vida que segue, e deu certo, passou. Certo. Ana, então, para a gente terminar, eu queria que você falasse para a gente. Você já disse que está valendo muito a pena. Realmente, eu imagino uma experiência para você, uma jovem advogada, agora com mais uma graduação, né, nessa área aí de assistência social. Que dica você daria para quem está se planejando, aquela pessoa que está pensando assim, queria muito ter uma experiência de estudo no exterior, mas não sei por onde começar. Como a gente abordou, teve muitas mudanças na regra de imigração, né? Então, é fundamental você procurar consultoria, né? A gente tem aqui a nossa parceira, que é a Isa. Então, é fundamental você procurar uma consultoria. Teve muitas mudanças. Então, nesse momento agora, pós-pandemia, que está muita coisa mudando aqui no Canadá, é fundamental você procurar a informação correta, né? Você ter ali um planejamento correto, como eu falei desde o início. Graças a Deus, o meu caso foi um caso de sucesso, mas porque desde lá do Brasil houve muito planejamento, né, também. Então, não, assim, você precisa se planejar direitinho com relação ao financeiro, o que você vai estudar, o que você vai fazer? O Canadá, agora, pós-pandemia, teve muitas mudanças, então é fundamental você saber agora como está o mercado de trabalho, né? Claro, sempre pensar qual é a sua intenção, se a sua intenção é só estudar, o que estudar, né? E se você depois pretende voltar para o Brasil, o que vai ser positivo para você de depois você obter essa experiência, o que vai ser positivo, vai te acrescentar no Brasil, né? E se você, como eu, tenha o objetivo de estudar e depois ter uma experiência de trabalho aqui, o que é importante para o Canadá, né? Então, para você sempre fazer esse link do estudo e trabalho, uma coisa que faça sentido para o país e uma necessidade, né, que esteja em alta demanda no país, né? E também, como eu mencionei, se você pretende só estudar, o que depois vai ser benéfico para você no Brasil, né? O que vai te acrescentar, porque existem vários também. Eu tive conhecidos aqui que vieram só estudar para, né, obter ali aquele benefício depois no Brasil. Às vezes é uma coisa no seu trabalho, às vezes a pessoa consegue um aumento no trabalho porque tem um curso, né, uma determinada formação, ou depois mesmo uma promoção, enfim, depende do seu objetivo, né, de cada pessoa. Perfeito. Mas esse seria a minha dica número um, é você se planejar. Vale muito a pena, mas claro, com planejamento, com organização, você sabendo qual é a sua intenção, o que que você quer depois, né? Que depois que você tem a formação, vai fazer o que com ela, né? Então você tem que Exatamente. aproveitar bem. Você tem aquele planejamento de médio e longo prazo. Mas eu tenho uma dica É. também, Ana. Eu tenho uma dica. Procura talentos internacional. Aí ela Ah, essa é a melhor faz esse dica. planejamento. Fala aí, Isa. O planejamento Falo sim. de mão dada com Vem para talentos cá, vem internacional. para cá para a gente fazer pontos. Por quê? Qual é a minha parte nesse jogo, nesse roteiro, nessa luz? É jogar luz e conforto. A pessoa, quando sai do país, ele sai do país inseguro, a pegada toda. Então, assim, tem aquele sofrimento. Você só estuda, estuda, estuda. E os demais, para onde eu vou? Quem me dá essa mãozinha de viver a vida e me sentir feliz num lugar acolhida? A palavra certa é acolhimento. E Sim. esse é o sentido que faz a Talento. Hoje eu tenho dois estudantes que estão aqui e eu fiz esse acolhimento hoje. Por exemplo, fui ao mercado com eles, fui dar boas dicas de como comprar. Fiz com a Ana também. Olha, não gaste seu dinheiro, porque a gente sabe que o nosso dinheiro, coitado, ele é sofrido para quem vem na primeira leva ou quem tá, não tem tempo de Principalmente quem é trabalhar, só estudante. quem é estudante tem que estudar, não pode trabalhar. Então, assim, eu levo no mercado os melhores preços. Eu quero que a pessoa se sinta. Eu estou com as minhas lembranças olfativas, degustativas, tudo eu trago comigo, porque isso te ajuda muito. Você imagina você chegar num país que você não tem nada do que era seu de ternura de raiz. Então, esse é a minha ponte, eu faço, eu chego aqui, gente, vamos ali. Você vai comprar isso, é parecido com o gostinho de manhinha cozinhando. Uhum. De manhã, isso é muito importante. Isso é sem preço, gente. Eu digo isso porque é É verdadeiro. verdade. A roupa.
você não comprar, não gastar seu dinheiro. Ah, e no Brasil se diz que você tem que comprar um casaco de US$ 1.000. Não é verdade. Eu levo você, você vai comprar um de 30, de 20, de 40 É e vai verdade, isso viver. me Por quê? levou, eu economizei muito. Dicas Muito, valiosas. muito, muito. Essas dicas não têm preço. E ela já vem no pacotinho de carinho aqui comigo, sempre eu fazendo esse. Por quê? Eu quero ver gente feliz, gente que conta história, feito a Ana, que me traga. Ah, eu passei por ali, e que multiplique também. Uhum. Multiplique essa bondade por aí afora, ajudando, nos acolhendo. Porque a gente brasileiro, como todos os outros, a gente tem que olhar o outro e identificar no outro, principalmente quando é brasileiro, independente da nacionalidade. Mas os nossos, a gente tem que ter um carinho especial de orientação, de prevenção, seja preventivo, essa é a palavra. E a Talento está aqui para fazer a prevenção do melhor custo, otimizar custo, custo-oportunidade, que é o que o jovem tem que ter, que é o que a Ana acabou de finalizar falando aí. Talvez você não seja desse lugar. Eu teve muita gente que veio fazer um update na carreira, na carreira profissional no Brasil, voltou e está felicíssimo. Ah, Isa, agora eu sou diretor de operações, porque eu aprendi o inglês. E o inglês, gente, é o divisor de água para quem está nesse mundo moderno. Não adianta. Uhum. Tem que ter para você ser competitivo. E o Brasil é um país de a competitividade no Brasil é enorme, a gente sabe disso. Um vestibular é difícil, um Enem é difícil. Não é Uhum. feito aqui, é porque aqui é mais fácil, tá? Mais fácil que os Estados Unidos, mais fácil do que os outros países. Portanto, eu acho que tem que trazer ternura e lugar de gente feliz. Gente feliz é tudo para mim. Fazer as coisas felizes. O inverno está chegando daqui a pouquinho. Ainda tem essa comoção que a Ana passou, de estar Sim. sozinha lá no cantinho dela, sem ter ninguém, só ela e os livros. E aí, eis que surge Isa. Ela vinha para cá, pegava um colinho, dava um colinho, tomava um cafezinho, a gente foi para a decoração do cantinho dela, tudo isso a Talenta apoiou a Ana aí, Que nesse. legal, que Até o legal. maridão chegar, que ele não veio logo, ele Isso, demorou para vir, não foi isso? A documentação dele foi depois. Quando ele exatamente. chegou, não é isso? Então foi muito Exatamente. Já importante chegou com tudo pegar de prontinho, luz. né? A casa arrumada, tudo Foi, tranquilo. Foi só foi, isso, né? foi. E quando ele chegou, ainda teve acolhimento da Isa também. Então, foi um acolhimento duplo, Foi, Acolhimento né? duplo, olha que delícia, né? Gente, nós queremos foi. muito agradecer, Ana, a tua participação aqui no nosso espaço. Esse espaço não é só para mulher madura 50 a mais, o espaço aberto para Não todo é. mundo, inclusive Isa. Vamos aqui lançar um desafio. O próximo entrevistado a gente vai trazer um homem, porque também não é um espaço só para mulher. Vamos, O espaço vamos. é Eu tenho um homem democrático, para todo eu tenho um mundo. case de sucesso na minha casa, É que case de vou sucesso, tem apontar. uma história legal para compartilhar, tem Sim, informação boa para compartilhar. Vem para cá, vem aqui para o Mulher sim, Madura. Exatamente, não é só para Mulher Madura, não. Vem para cá, para o nosso podcast Mulheres no Mundo de A a Z. Ana, mais sim. uma vez, super obrigado. Sucesso nessa jornada às terras frias do Canadá, né? Isa, mais uma vez, sempre bom estar contigo. Queria dizer que para mim está sendo maravilhoso esse projeto, porque a gente está descobrindo tantas pessoas maravilhosas, né? Tanta história boa. Isso traz, sabe o quê? Esperança. Esperança de que é possível. Esperança. Esperança de Esperança de que é possível, de é, tudo, de você tudo. imagina uma pessoa ouve a história da Ana, fala assim: ai, gente, é possível. Basta eu focar, basta eu querer, basta eu buscar, né, com vontade. Então, essas histórias que estão chegando aqui no nosso podcast são muito legais mesmo. A gente teve a São. ontem que Eu com estou muito feliz. toda a simplicidade dela, com o carinho dela, contou a A história, Veva foi. A foi, Veva foi a foi, última. Foi assim, fantástico. foi Porque assim, as inspirador. pessoas são escolhidas, mas meramente elas aconteceram, como eu digo sempre, o ser humano veio para fazer pontos. Se você não Sim. tem esse sentido na sua cabeça de olhar o outro, é Uhum. difícil. E isso naturalmente vai acontecendo. Então as pessoas estão felizes. A Veva, como a Ana, elas adoram o frio. Veja, são de Adoro. lugares tropicais.
Mas a Veva não quer mais voltar ao Brasil. Ela adora. Ela achou o cantinho dela aqui. A Ana é igualzinho. Encontrou, Não se Sim, gosta, encontrou. mas sim. encontrou. É como a Isa fala mesmo, tem que ser sempre atitude positiva, né? Que é É, isso que a gente precisa, uma atitude positiva e compreender que todo mundo tem o seu lugar ao sol, né? tem, A tem, gente tem. precisa sempre ajudar o próximo, entender que cada um tem o seu lugar, né? E com certeza, o caso da história da Viva também é sensacional. É, é. E a gente, e como eu falei anteriormente, eu sou uma carioca diferenciada, porque adoro o inverno. Estou feliz que está chegando o inverno. Inclusive, você está muito convidada, né? Estamos te esperando aqui, porque a época boa está chegando. Adoro o inverno. Opa, com certeza, E vamos fazer aí, o gente, só podcast. dar uma dica. A gente falou da Veva. A Veva foi a nossa última entrevistada no podcast. Visitem lá também para você ver a história dela. A gente tem histórias fantásticas, diferenciadas. Tem uma moça também que é da Índia, e eu achei fantástica a adaptação dela, incrível, e que ela desmistificou também a história que a gente tem. A gente tem um conceito diferente, e essa moça é jovem também, menos de 30 anos, ela trouxe outra, para mim foi assim uma abertura. Muito Olhem também legal, lá, visitem, muito foi legal. muito legal. Muito A legal, gente tem gente. Acompanhe o gratas nosso canal. surpresas. Acompanhe o nosso canal, porque Acompanhe o olha, nosso. ninguém segura mais a Net Isa, viu? Isa Net, a Net Isa. O negócio a gente tá e Isso. vamos. É day by day, mas a gente também, a gente tá on, hein? Então, Não, Muito é. obrigada pelo coisa convite. boa. Estou muito feliz e já quero voltar, viu? Sim, venha Já sempre. Ótimo, quero ótimo. voltar. Será muito bem-vinda. Muito A Obrigada, gente obrigada. vai gente. melhorando, a gente Obrigada. vai evoluindo, evoluindo. Se a gente olhar o primeiro, a gente já vai melhorando, melhorando. Isso. É só evoluindo, é sempre assim. É isso Um passo de mesmo. cada vez. É isso aí, gente. Valeu, muito obrigada, tá? E até a próxima. Tchau, Até tchau. a próxima. Tchau, Tchau, tchau. Não tchau. esquece de dar o like. Beijo. Dá o like. É, não esqueça de dar Tchau. like.